difícil ser mãe, né? E hoje eu tô aqui com a psicóloga escolar, clínica e escolar, Samantha Marinho, minha amiga também, companheira desse primeiro ano de jornada de maternidade, mãe de Henrique. Samantha, seja bem-vinda. Obrigada, querida. Fala um pouquinho da tua trajetória, do teu caminho na psicologia, o que é que você tem feito? Antes de ser mãe de Henrique, eu fiz muitas coisas, né? Então, na clínica, sempre tive um foco muito grande na infância, na adolescência, mas atendo também adultos. E fui para algumas pós de neuropsicologia, de comportamento alimentar. E tenho uma grande paixão pela psicologia escolar também. Mas, para além de tudo isso, me aventurei, assim como você, agora numa nova função, né, que é a mãe de Henrique, que eu digo que a psicologia não me preparou para esse lugar. Né? Estude tudo e se atropele do mesmo jeito na maternidade. A maternidade é quase uma pós-graduação. Oh, Quase não, com certeza. PhD mesmo, Pois de vida. E a nossa primeira pergunta é um pouco sobre isso, né? Assim, como é que foi para você o primeiro ano de maternidade, né? Como mãe de primeira viagem? Foi. Se é que dá para definir, né? Foi uma grande jornada. Eu estava ontem pensando numa analogia de algo que eu gosto muito, que é a montanha-russa. Sim. E eu gosto muito também de ser mãe, sempre foi um sonho ser mãe. E é bem como uma montanha-russa, eu amo, eu vou pra fila, aguento quanto tempo for naquela fila de espera. E vou sempre ter um frio na barriga. E vou sempre ter o medo da queda. E quando chega no final, eu digo, ai, compensou. Que maravilha. Mas o medo, a adrenalina, os altos e baixos sempre vão existir. Tem aquela frase, né? Assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Exatamente. Né? Eu acho que recentemente eu estava até falando sobre isso. De como a maternidade é exatamente isso, né? Assim, a gente vive o que há de mais intenso e, ao mesmo tempo, tanto de forma positiva, quanto mexe nas nossas entranhas e a gente tem que se refazer, né? Mas a gente, às vezes, fica muito também pensando nas dificuldades, né? Assim, o que será? O que é que você sente que mudou também, que transformou de forma positiva em você? Olha, eu acho que a paciência do esperar um tempo que não é o meu, né? O do meu filho. Lidar com... ter uma maturidade também para sustentar Sim. o meu maternar. Acho que isso é algo muito importante. De fato, as pessoas falam assim, quando você é mãe, você vira super. E eu não romantizo isso, um super de dar conta de tudo. Sim. Mas eu acho que Henrique me empoderou de uma maneira que nenhuma outra experiência na minha vida fez. Então ele me mostrou que eu aguento muito, que eu posso muito, que eu sustento muito, né? Inclusive sustentar as minhas escolhas como mãe frente ao mundo que nos julga o tempo inteiro, né? Então acho que essa foi uma grande transformação positiva que a maternidade trouxe, com muita dor também, Sim. Mas com certeza com um amadurecimento. O tempo da maternidade é diferente, né? Assim, quando a gente se transforma em mãe, até os nossos questionamentos, as nossas crises internas, elas vão acontecendo concomitante às coisas, é a introdução alimentar, é o sono, é o salto, e a gente ali no meio da crise, né? Não tem mais tempo pra gente só se dedicar à crise. Não, a gente vive uma crise. Isso, a gente vive a crise e a gente fica mais resolutiva, né? Mais criativa. Eu acho que a gente vai descobrindo habilidades e potenciais que estavam ali escondidos e que parece assim, pronto, agora é o tempo, é agora, não dá, a gente precisa se mexer, precisa resolver e vem muito isso, assim, do primeiro impacto. Eu acho que tem, no primeiro impacto, pelo menos comigo, assim, eu congelei um pouco até cair a ficha e olha que Natal foi super planejado, eu vou dizer assim, não deu programado, a gente de uma hora para outra, mas assim, por mais que cursos e tudo que a gente pensa que se prepara, a gente não está preparado. Não. A gente não está preparado. E assim, com todo tipo de preparação que eu tentei fazer, ainda assim, quando cai no colo, né, é um outro ser totalmente dependente da gente. E aí esse primeiro momento foi assim para mim, né, pelo menos. Como é que você sente que foi assim os primeiros meses?
Como foi o impacto da chegada dele? Então, eu acho é bem real aquele meme expectativa versus realidade, né? Então, o tempo inteiro a gente se prepara e eu me preparei muito, né? Camille, foram quase 2 anos de espera por Henrique. E quando ele veio, ele foi muito desejado, muito planejado. Mas eu digo que ele saiu mudando os planos a todo momento, né? Desde a via de parto, de tudo que eu planejei, até o que eu idealizava de uma amamentação. Então, assim, foi realmente um desafio, porque é muito importante você estudar. Eu acho que a informação ela nunca é demais, mas por outro lado, nós precisamos ter a habilidade de não perder a conexão frente a todas essas teorias. Então, foi importante eu me preparar, por exemplo, para o aleitamento materno, até porque eu passei por muitos perrengues, né? Eu digo que eu quase fechei o bingo das dificuldades da amamentação. Então, eu tive mastite, eu tive candidíase mamária, Henrique nasceu com a linguinha presa, então ele teve que fazer o procedimento também. Então, foi um grande desafio, mas que eu só consegui sustentar o aleitamento materno porque eu tive informação e tive uma rede de apoio contratada, né, a consultora, a mastologista, para poder superar esse desafio. Então, assim, é muito importante você ter informação, mas é igualmente importante você se preparar emocionalmente para essa jornada. Porque é uma jornada que lhe desafia, ele tira do lugar o tempo todo. De se permitir também essa conexão, né, assim, da gente encontrar um espaço no meio dessa informação para acomodar ela e a gente se conectar com o nosso bebê, né? Sim. Só que para mim também a informação foi algo muito importante porque é um norte, é um background que a gente tem aqui, né? Assim, na hora que a gente tá ali respirando, que a gente não sabe para onde ver, para onde vai correr, o que é que vai fazer, a gente tem algumas noções, algumas referências, né? E assim, nas gerações anteriores, a gente escuta muito isso de uma rede de apoio de mulheres ao redor, daquela questão da história e tudo. Só que hoje a gente tem informações novas que ajudam, não só, né, assim, as crendices populares, mas informações que ajudam realmente a gente saber. A consultora vai ajudar na posição, ela vai ajudar em algo, né, assim, que deixe mais confortável, ela vai ajudar a gente a perceber se o bebê está realmente amamentando. Mas eu acho que o mais difícil é esse equilíbrio da gente entender até onde a gente segue aquelas informações e a gente vai a risco, até porque a gente se cobra muito, a melhor via de parto é essa, a gente tem que amamentar durante não sei quanto tempo, né? Então existe uma cobrança horrível em relação a isso, né? E aí a gente acaba se comparando muito, fulaninha fez isso, fulaninha fez aquilo, e eu não tô fazendo isso, e aí a gente se desconecta. Então, se a gente for muito também para a informação, a gente se desconecta de algo que não existe receita de bolo ali, que uma coisa que eu aprendi, uma das coisas mais importantes, acho que principalmente como psicóloga, a gente se cobra em dobro, né? Psicóloga. E é cobrada, né? E é cobrada, as pessoas esperam que a gente esteja plena ali, de equilíbrio, né? Assim, feliz da vida, uma maternidade linda, maravilhosa, e se surge aquele monstro de dentro, né? Assim, que vai aparecendo ao longo dos primeiros meses, com baby blues, com o danado aquático que vai surgindo, a gente parece assim que as pessoas olham pra gente como assim, você não é psicóloga, como é que você tá vivendo isso? E o seu tá bebê, estressada por quê? Você não ama seu filho? Fez terapia esse tempo todinho e ainda não resolveu? Seu filho tá aqui na sua frente, lindo, saudável, por que você tá triste, você tá chorando, por quê? Parece que tem assim, uma coisa assim, uma não autorização desse sofrimento e que acaba fazendo com que a gente sofra vezes 2, né? Porque a gente vai se cobrando, né? E ao mesmo tempo, assim, é uma cobrança tão forte que parece que ela fica ali no meio, né? Entre você e o bebê, né? E o que é que você sente que te ajudou, Samantha? O que foi para você suporte? O que foi que amenizou esse peso, né? Em número 1, eu acho que tá sem nenhuma questão piegas, romantização, mas acho que o amor ele sustenta muito. O amor enquanto vínculo, enquanto força que nos direciona para a vida, né? Em segundo lugar, eu acho que outras mães, muito mais que
qualquer teoria, né, Camille? Quanto que a gente trocou de figurinha, até me emociona aqui de lembrar. quanto que foi importante cada áudio que a gente trocava, né, de desespero, mas de aconchego também, de dizer, olha, vai passar, né? Então você teve, vou me emocionando também, você teve Natan primeiro, né? Natan nasceu 30 de julho, Henrique só veio nascer 3 de setembro, né? Trollou todo mundo. E quando você ia na frente dizendo, amiga, eu passei por isso, eu passei pela candidíase mamária, vai resolver, agora tá tudo encaixado. Essa palavra dava esperança para, ok, vai passar. Mais um pouquinho, vai passar. Os 3 meses estão chegando, os 6 meses estão chegando. Então, realmente, acho que algo que nós precisamos resgatar, que para você criar um filho, você precisa de uma aldeia inteira para criar essa criança, né? Então, a solidão materna é um lugar muito pouco visto ainda. É muito bonito se falar teoricamente, mas acho que ainda precisamos de muitas ações para ajudar a mãe a sair desse lugar. Então, essa rede de mulheres, essa rede de mães, para mim foi fundamental. Principalmente porque a minha rede de apoio direta era muito pouca. Então, foi essencial. E assim, me emociona, né, ouvir você falar isso, assim, porque para mim também, né, foi uma das coisas mais importantes. Foi nesse mesmo sentido que você falou. Primeiro era o amor que eu tinha por ele, né, que foi sendo construído ali, cada dia um pouco mais, né, cada dia um pouco mais a nossa conexão. Quem é Natan, quem é Camille, quem é Natan com Camille, Camille com Natan, que tem uma hora que a gente não sabe onde começa e onde termina, né, e aí começa a primeira crise. Mas de conversar com ele e dizer, meu filho, eu não sei o que fazer, eu não sei o que você está precisando, mas, sabe, assim, acho que isso, conversar com ele, poder ser honesta e algumas vezes, assim, me derramar enquanto ele estava no peito ali, de me cair no choro e dizer, meu filho, não é com você, mamãe está assustada, mas eu amo você, a gente vai aprender juntos, né? E essa segunda, essa rede de apoio de mulheres, né? A gente, eu me lembro, né, assim, muito bem que a minha cunhada também teve antes de mim, e a gente foi nesse caminho, uma ajudando a outra, né, porque a gente não fala, na maternidade, assim, a gente não fala dessa coisa do tá com o cabelo sujo 24 horas, a gente não tem noção de a importância de um cabelo lavado, de um cabelo, né, assim, a gente às vezes vê uma mãe dizer que foi ali fazer uma unha, ou que lavou o cabelo, a gente olha assim, né, a gente acaba às vezes até julgando, mas a gente não sabe a importância, porque a gente se perde da gente mesma, né? E a gente entende, a gente poder se unir, falar, e a gente não fala, mesmo as nossas amigas mais próximas, às vezes a gente parece que não fala, porque é feio a gente dizer, né? Tô cansada, não quero mais, eu quero ser qualquer outra coisa hoje que não seja mãe, né? E para mim a rede de apoio é uma coisa importantíssima, né? E em relação à cobrança também, né? Assim, o que você sente, assim, o que você lembra que você se cobrava mais nos 6 primeiros meses, assim? Aleitamento materno, essa nutrição, essa foi uma das minhas maiores cobranças. E ainda tive um desafio no meio do caminho, que foi a alergia à proteína do leite de vaca, né, a PLV. Então, de fato, a nutrição veio muito para o nosso centro, né, dessa vivência dos 6 primeiros meses. Eu me preocupava se estava sendo de fato o suficiente, porque Henrique não estava ganhando peso e não estava ganhando peso por conta da PLV, e aí eu me cobrava na minha dieta, que precisava ser o mais restrito possível, e se você está passando por isso também, eu sei, é enlouquecedor, porque nós ficamos lendo rótulos de tudo, inclusive do molho shoyu, para saber se não tem uma substância que indique proteína do leite de vaca, né? Então, assim, algo que nos coloca numa paranoia muito maior do que a maternidade já coloca em si. Então, meu grande desafio nos 6 primeiros meses foi o encaixe desse processo. Depois que passou toda a dor, né, mesmo física, da candidíase mamária, das mastites, entrou essa outra dor do
tá sendo o suficiente, eu tô fazendo certo. Ai, meu Deus, ele teve alergia, será que eu comi o quê? E aí a culpa vai, né, acumulando. Tudo. Foi um grande desafio. Se a gente come, tem gases. Se não come, a gente não tá Isso. passando a nutrição necessária. Eu confesso que o meu cabelo, nesse sentido, eu nem olhava. Hoje, inclusive, antes de começarmos aqui, estávamos falando que eu quase vim assim de rabo de cavalo em homenagem a todas as mães que não conseguem sequer pentear o cabelo nessa fase. De fato, era a minha farda, era viver de cabelo preso, camisola em casa o dia todo. E olha lá, né? Cá entre nós, quando rolava a camisola. E né? olha lá. Às vezes tinha que ser do jeito que acordava Do jeito mesmo. que estava. Pra deixar respirar o banho de sol, não sei aonde, pra poder, né? O Assim, banho eu de também sol. tive candidíase e também foi uma luta. Você ficava infinita. caçando o sol, né? Qual Isso, a janela eu posso tomar um banho de sol? Qual a janela e o menino tá dormindo pra ver se Gente, pode correr, né? Não é uma loucura, assim, você pensar quantas preocupações passam a fazer parte da sua vida que nunca você pensou nisso. Quando que eu pensei qual era a janela da minha casa que batia sol, porque eu ia precisar tomar um banho de sol, sabe? E descobri que era a janela do banheiro da suíte. Não, Imagina. eu me lembrei aqui de uma história tão interessante, porque com essa história da candidíase, né, a gente precisa levar sol no peito, né? Uhum. E você ficar com o peito na janela e de repente você vê o prédio vizinho na frente. Então, né? É isso. Você ainda tem que achar um ângulo que não se exponha. Apesar que essa exposição, eu acho, na maternidade, a gente também... A gente parece que Barra, sai né? uma camada da gente em relação a isso. Aquele Porque peito tá estabelecendo as prioridades. é de Henrique, Isso. é de Natan e acabou-se. Você não tá nem aí mais. Pois é. E aí, falando sobre isso, essas questões de prioridade, né? Esse lugar que a gente vai se desencontrando e encontrando, né? Assim, como é que fica o casamento no meio disso? Casamento? Que casamento? É quase isso. A gente parece que se descasa, né? Nossa. Todos os dias eu pensava, na madrugada principalmente, junto à privação de sono, com menina ali mamando, aí você olha pro lado, tá seu marido roncando, minha vontade era jogar a primeira coisa que tava na minha mão e dizer, acorde que você vai me ajudar, vai ficar junto comigo nessa aventura. Mas assim, eu não posso, nisso eu tenho que falar, né, vamos fazer justiça. Francisco foi muito parceiro, né, e principalmente no início que a gente tem muita fome, muita sede, quantas vezes na madrugada ele vinha e trazia um pedaço de melão no meio da mamada para eu comer e tal. Mas assim, é muito desafiador, porque de fato o teu corpo, ele não é do teu parceiro mais, ele não é nem teu de verdade, né? Ele é de todo do bebê. Você não sabe onde você tá, a sua identidade, ela muda completamente. Então achar a identidade do ser esposa no meio daquilo tudo, gente, é real, né? E eu fico imaginando quantas vezes as mulheres são cobradas ainda estar nesse papel, nesse lugar da mulher disponível. Que é disponível, que está linda ali. Gente, não, sabe, não tem como. Para a sobrevivência daquele bebê, né? Para você entrar de fato, como diria o Winnicott, na preocupação materna primária, você tem que se despir desses papéis. E aí, se o casal não se cuida, a chance de uma crise é grande. Existe um índice, né? Assim, a menos que tenha saído alguma pesquisa muito recente, mas um dos maiores índices de separação são no primeiro ano de vida do primeiro filho. Né? Exatamente por isso. Porque, inclusive, assim, uma coisa que a gente pensa, que eu pensei muito, né? E ouvi de um pai isso também, é que a mãe, ela se constrói ali na gestação, a gente está construindo a maternidade, uma conexão, a gente sente mexer, a gente começa a se questionar, a gente se prepara, a gente estuda, a gente nasce já ouvindo falar sobre isso, né? Brincando com o bebezinho no colo e tudo. E o pai, ele, por mais que ele esteja ali participando da gestação e tudo, literalmente ele é pai. A ficha cai. A ficha cai quando o bebê, assim, igual como foi com o meu parto, assim, né? No chão do hospital, caiu praticamente na mão dele, assim, pronto. Agora eu sou pai de verdade. Por mais que ele tenha dado todo o suporte possível, mas aquela conexão e a função paterna, ela começa a se construir ali. Isso. E aí, como é que fica esse lugar do homem e essa simbiose? Eu lembro de ter escutado muito também, assim, meu marido falar, os amigos dele dizendo, olha, não se preocupe não, que o seu papel é a partir do primeiro ano. No primeiro ano é só ela e ele. Né? Como a sociedade reforça esse lugar, né? E a gente vai se reconstruindo ali, se encontrando,
encontrando um meio termo no meio do caminho, né? Assim, eu acredito muito que assim, a paternidade ela também tem esse papel de dar suporte, principalmente à mãe, para essa segurança, né? Assim, porque às vezes a gente também diz, não, como esse momento é da mãe e do bebê. Né? Mas assim, são pequenas coisas, o banho deles dois, assim, né? No chuveiro. Que já vai ajudando essa conexão ali, né, Camila? Então, assim, é algo que a sociedade... Acho que hoje nós estamos vendo uma geração de pais diferentes, né, que se envolvem mais, que são chamados de forma mais precoce, se é que a gente pode dizer que é precoce, acho que não, para esse lugar da paternidade. Mas antes isso, de fato, não era uma obrigação, um papel do masculino. O papel do cuidado, dar banho, é sempre um papel do feminino. E aí eu chamo, né, vou até polemizar um pouco, que nas escolas isso ainda é assim. Então, quantos professores, homens, cuidadores você vê responsável pelo cuidado, por exemplo, com banho de crianças? Não. Isso até assusta. É da mulher, não pode ser um homem cuidando. Tem que ser uma mulher. E por quê? Porque sempre é a mulher que está nesse papel do cuidado. A sociedade ainda vê dessa forma. Mas, em casa, esse homem, ele não pode ser pai e dar o banho no seu filho, trocar a fralda do seu filho. Então, acho que, inclusive, quando nós colocamos esse lugar apenas para a mulher e reforçamos isso em outros lugares da sociedade também, nós trazemos ainda mais um peso, ainda mais essa solidão materna para um momento muito importante de apoio para essa mãe. Uma sobrecarga. É uma sobrecarga enorme, né? Assim, até porque se a gente parar para pensar, você falando em polêmica, né? E vem essa coisa do brincar de boneca, do brincar assim, a gente é ensinada a cuidar. A gente vai brincar de casinha, a gente brinca de cozinha, a gente brinca disso. Mas os meninos não, eles brincam de carrinho, eles brincam... Então a gente não entende que essa importância no cuidado, né, é interessante da gente estimular a criança desde o início a ela se permitir entrar nesse papel, de estar nesse papel do cuidado também, né? Sim. E tem uma outra coisa também que não tem como a gente deixar de falar no primeiro ano de maternidade, palpites. Vocês gostam de palpites, né? Vocês ouviram algum palpite? Vocês ouviram algum palpite? Assim, isso é algo tão raro, só que não. Eu acho que um dos palpites mais interessantes, assim, ensinando a amamentar, né? Como colocar seu bebê para dormir, né? Assim, olha, não, mas é você que está fazendo isso errado. Você lembra, assim, de algum palpite, assim, vem na sua cabeça, assim, um palpite desses muito bons que você escuta? Eu lembro vários, né? E muito próximos, né? Mãe, me desculpe, mas eu tenho que dizer, são gerações, né, diferentes. E então, assim, eu ouvi muito, por que ele não pode tomar uma aguinha? Mãe, tá em aleitamento materno exclusivo. Suco, meu Deus, mas minha por mãe queria que dar não? Suquinho, você tomava suquinho, né? Então, são coisas que às vezes não são de estranhos, são de pessoas muito próximas, mas que viveram um maternar diferente, de uma geração diferente. E que aí você faz o quê? Chama a mãe, o marido, todo mundo para a sala da pediatra, né? Vamos lá, Larissa, por favor, me ajude aqui nessa missão. Explique o porquê não, né, da água, o porquê não, né, do suco. Então, assim, foram muitos palpites, nem todos tão distantes assim, muitos bem próximos. Então, palpite de como botar para dormir, por que tem que ser tudo escuro, né? E todo mundo depois se espanta que, nossa, Henrique dorme tão bem, sempre dormiu tão bem, dormiu tudo isso. Mas na hora de eu seguir o ritual, pra que tudo isso? Que frescura, o menino não vai aprender a dormir no barulho. Não, tem que deixar todo mundo gritando na sala, a televisão ligada e o menino do lado. Tem que acostumar. Aí, eu lembro de escutar assim, né, de começar a refletir, mas você gosta de dormir no barulho com todo mundo gritando, com um show aqui na Arena das Dunas do lado? Você gosta, né? Assim, porque às vezes a gente coloca, se submete o bebê a determinadas coisas que nós não estaríamos. Não quer se submeter, mas o bebê tem que se acostumar, né? Isso. Você falando esse negócio da mãe, né? Mãe, me desculpe também. Mas a gente não tem como falar de maternidade e não falar das nossas mães. Das nossas referências. São guerreiras maravilhosas que não tinham acesso à informação como a gente tem hoje, né? Que muita coisa teve que ser ali do que ela escutou e tudo. Mas muita coisa se passou e mudou. E aí tem essas novas informações, né? Assim, eu lembro da minha mãe chegar com o Delamare,
famosíssimo, não sei se você lembra, é um livro que está ensinando Sim, mês a mês, ano a ano, como educar, sim. fazer os testes no menino, né? Assim, eu lembro o livro mofado, rasgado, e minha mãe pegando o livro assim, né? Nem lembro exatamente o que era que ela estava olhando, mas assim, peraí que eu vou olhar aqui no Delamare, o Delamare vai dizer, eu disse, mãe, a pediatra, não sei quem. Mas era coisas nesse sentido, assim, eu lembro dela passar, minha filha, ele tá chorando porque é água, e a chupeta? Pronto, a chupeta foi enlouquecedor, ela não descansou enquanto eu não dei chupeta ao menino. Ainda tem mais isso, né, assim, a gente fica se perguntando, dá chupeta? Pode dar chupeta? Não pode dar chupeta, né? Se a gente desse chupeta, a gente tá sendo menos mãe, se a gente tem parto normal, parto, a gente é menos mãe, né? Uma coisa é fato, mães, vocês sempre sentirão culpa. Vocês sempre estarão sendo criticadas por qualquer escolha que se faça. Até por isso, porque não tem um padrão. Vocês têm muita informação, hoje você sabe o que é o ideal, mas entre o ideal e o real, a gente faz o que é possível, né? E acho que nesse sentido, o Winnicott hoje deveria ter realmente um grande altar, porque o conceito dele de que você só precisa ser, só, aspas, bem muitas aspas, uma mãe suficientemente boa. Nossa, gente, que alívio você realmente entender o que é ser suficiente. O ser suficiente é você ser o melhor que você pode com os recursos que você tem. É você dar o básico para o seu filho não cair num vazio, num desamparo. E nossa, a gente já fez isso, entende, Camila? Acho que é muito importante poder olhar para Natan, olhar para Henrique hoje e entender, fizemos o que foi possível. Né? Com a saúde mental, às vezes, no limite, e conseguimos, né? Estamos conseguindo, né? Porque é um dia após o outro, a gente passa, né, por isso dos saltos, a gente passa pelas noites mal dormidas, a gente passa pelo começar a engatinhar, não tá engatinhando, tá fazendo isso. Mas cada fase vai vamos escolher a escola, daqui a pouco tem a introdução alimentar antes disso, né? Assim, e você falando isso da culpa é uma coisa interessante, né? Porque eu lembro de escutar assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Nasce uma não, acho que tem um milhão, assim, né? Que a gente livro inteiro. Eu nem sei se, acho que é um HD externo, potentíssimo, assim, cheio de culpas, alguns teras. E às vezes quando não tem culpa a gente acha alguma, porque a gente tá sempre tentando dar o que não tem, né? E esse peso da maternidade é algo que eu tenho me interessado muito em olhar para isso, em trabalhar e trazer um pouquinho, né, assim, do que é uma maternidade leve. Quando eu comecei a ouvir esse termo, né, assim, maternidade possível, maternidade leve, às vezes me parecia, assim, até irônico. Como achar isso, né? E eu me lembro de chegar, assim, aos 4, 5 meses de Natan e não ter muitas fotos, sorrindo, não perder alguns momentos com ele, de ficar desesperada, de acordar e dormir chorando, né? Assim, de começar a ter crise de ansiedade, em pensar, né? Assim, em não conseguir mais, em não dar conta, em ter que dar a chupeta. E aí teve uma hora que eu acho que eu fiz assim, que é isso que eu acho que a gente tava falando no início, sobre esse estralo de assim, peraí, você não pode ser engolido por essa onda aqui não, né? É hormônio, é queda hormonal, essas questões também, né, que vão surgindo, né? Assim, alguns quebra-molas que vão surgindo no meio do caminho, como a candidíase, né? Enfim. E eu lembro de acordar e pensar assim, eu disse, não, peraí, eu não posso perder, eu preciso encontrar leveza nisso aqui. Eu preciso acordar de manhã, e foi aí que eu comecei a cantar com o Natan, né? Assim, eu sempre gostei de cantar, mas eu comecei a cantar ainda mais, né? Assim, trazer músicas da minha vida, né? Assim, que foram importantes para minha vida, e cantar para ele. Eu lembro, até hoje, boto ele no colo e lembro de algumas músicas. De começar, eu disse, eu vou sentar no chão, porque eu gosto de brincar, então eu vou começar a não pensar em qual é os estímulos mais importantes. Eu vou pensar em só estar aqui com ele. Isso. Eu vou aprender a fazer uma massagem, curtir um pouco desse momento, porque eu acho que a gente não curte, a gente se cobra tanto, né? Assim, e é tanto palpite, tanta gente apontando, você tem que fazer isso, você pode fazer isso, partindo de mulheres principalmente, também, né? A grande maioria. E acho que essa é uma grande dor, né, do feminino, porque você ser julgada pelo masculino, você diz, ok, você não sabe o que é isso, você não vai passar por isso. Mas outras mulheres, às vezes outras mães, né, virando e apontando o dedo para você, é muito mais pesado. Né? Traz um peso realmente de, eu devo estar fazendo, brincando errado, eu estou fazendo isso errado. E
E aí, mulheres, sejam mais gentis. Isso. A gente, quem é que nunca se comparou, né? Assim, quem é que nunca se pegou nos grupos de mães vendo, o filho de fulaninho fez tal coisa, fulaninho só deu chupeta com tanto tempo, começou a introdução alimentar, fulaninho tá comendo tudo, fulaninho não tá comendo. Nossa, eu né? lembro que tortura que era para mim entrar nos grupos e às vezes ver as mães simplesmente dizer com quantos quilos o filho tava. Porque essa era uma grande batalha para mim, né? Era o meu grande medo, toda consulta mensal com a pediatra, colocar Henrique naquela balança e ver se ele ganhou ou não ganhou nada. Então, quando eu olhava lá as mães dizendo que as crianças com a mesma faixa etária já estavam pesando, sei lá, 9 quilos, 10 quilos, e o Henrique com 6 quilos. E o mês seguinte, com 6 quilos. Né? Então, é muito angustiante. Acho que é importante, como mulheres, a gente sair realmente desse lugar da competitividade, ir para o lugar da sororidade, entender o que de fato é isso, acolher outras mães, dizer, olha, o que deu certo para mim pode ou não dar certo para você e tá tudo bem, né? E só dar um abraço às vezes. Só ouvir. Né? Assim, e dizer assim, olha, é um clichê, mas passa, né? Daqui a pouco surge outra onda, mas passa também, né? Eu acho que uma coisa muito importante é isso da gente entender que não vai ter a melhor hora de dar a chupeta, a melhor via de parto, ou cada um vai encontrar o seu espaço, né? Assim, porque às vezes a gente fica se pegando tanto nessa coisa do se der chupeta, né? Vai fazer isso, se der mamadeira, vai acontecer aquilo, se botar na escola antes de 1 ano e não sei o quê. Mas a gente precisa entender que uma boa parte do que o nosso filho recebe, né, passa pelo nosso bem-estar também, pela nossa sanidade mental. Né? Então, assim, eu lembro de em alguns momentos ter essa cobrança muito forte para a chupeta, mas eu queria ainda tentar me conectar com ele. Não era uma questão só de, se der chupeta ele vai perder o bico do peito. Claro, tinha esse peso, mas eu lembro que eu estava ali numa força enorme, no meio de 1 milhão de pessoas me dizendo o que fazer, e eu queria tentar um pouco mais entender, ou acalmar, ou ver qual era a posição que ele mais gostava. Então era importante para mim tentar mais sem a chupeta. Não era porque era ruim também, né? Assim, mas não era o mais importante, não era isso. Mas também, ao mesmo tempo, no momento em que eu comecei a dar, eu comecei a sentir, sim, talvez eu precisasse ter tentado um pouco menos. Você vê, isso tudo é uma questão de equilíbrio, né? Talvez eu precisasse ter tentado um pouco menos e me acalmado mais, porque eu preciso que ele respire um pouco mais, para eu também respirar, né? A gente sair um pouquinho dessa conexão tão intensa o tempo inteiro e entender esse meio do caminho, do tipo, não, pronto, agora respirei, eu posso voltar para cá. Mas isso foi o que aconteceu comigo. Com você pode ser diferente, você pode sentir necessidade de dar lá no hospital. Cada um tem a sua realidade. E tem o seu registro e a sua história. Isso. Né, Camille? E assim, inclusive, é uma coisa que eu penso, como é importante nós criarmos a sociedade, ajudarmos as pessoas a entender o quanto que as mães precisam desse apoio. Sabe uma culpa que me veio quando eu fui mãe? Do quanto que eu não dei apoio a outras amigas que foram mães antes de mim. Mas não porque eu não estava nem aí, apenas porque eu não sabia do que elas precisavam. Eu me dei conta apenas quando eu engravidei, quando o Henrique nasceu, de como era bom, ao fazer uma visita ao bebê, levar algo para a mãe. Sabe? E é algo que antes não me passava pela cabeça, porque eu não recebi isso na minha criação, digamos assim, na minha educação. E na hora que nós não fazemos, não propagamos essas ideias, muitas mães vão passar por esse vazio, por essa falta. Então, é assim, é muito diferente. Isso. Quando a gente passa a perceber as necessidades que antes a sociedade não via e que a gente só vê porque está sentindo ali e na a gente pele. Poder falar sobre isso, né? Assim, é muito importante a gente poder falar desses momentos difíceis também. Eu tenho amigas maravilhosas, muitas psicólogas e tudo, mas assim, você vê como é uma coisa tão forte, pessoas próximas que eu não imaginava. Então, assim, chegou ali o primeiro mês, eu tive momentos muito difíceis com o Natan, né? Assim, lembro assim de botar o pano na boca para amamentar com o sangue descendo, né? Assim, nem E ali eu tentando, e assim, o mundo caindo ao meu redor, eu me sentindo a pior de todas as pessoas, e chorando ali com ele, com a lágrima caindo, né, assim, no rostinho dele, e pensar, por que que só eu passo por isso? Por que que outras pessoas, será que sou eu que não estou me alimentando bem e a minha imunidade caiu? Será que eu não estou sabendo segurar meu filho direito e por isso que ele está pegando errado e a candidíase chegou?
será que, assim, né, assim, a gente fica se prendendo numa culpa sozinho, né? Então, assim, e aí com o passar, e aí também receber visita era difícil, porque eu tava destruída, e as pessoas não entendem, as pessoas no dia seguinte, a família, parece que esquecem também, algumas, né, assim, as mães ao redor esquecem, e aí, assim, todo mundo na expectativa de receber. Eu disse, eu não quero que as pessoas me venham assim, porque E eu achava que esperam estava que vendo você isso faça uma só. mini festa para todas as visitas, né? Isso. Nisso Não, e é frescura, esse é, negócio de, assim, quando eu dizia assim, olha, visita só até 5 horas, porque depois disso, é o eu ritual do quero ver se sono. o ritual do sono, se ai, que falta de flexibilidade, e ai, pra que isso tudo, assim, uma crítica muito forte. E aí, quando você vai conversar, quando você começa a se abrir para contar um pouquinho da sua história, você vê. Eu vi, assim, pessoas muito próximas disseram, Milha, eu também tive candidíase. Camila, eu também passei por isso. Camila, também aconteceu isso comigo, né? Quando eu comecei a ver, assim, casais, referência para mim, né, de amigos muito próximos, dizer, olha, a gente também enfrentou momentos muito difíceis, porque como é que a gente tá ali a dois? Não existe o a dois. Não existe estar mais a dois. Você tá a dois com o bebê, e aí o pai tá tentando encontrar o lugar dele ali também, né, assim, de se encaixar e tudo. E para algumas pessoas vai ser o casamento o desafio, para outras pessoas vai ser a falta da rede de apoio, porque às vezes tem até gente que tem babá, né? Assim, recentemente a gente até viu polêmicas envolvendo babá, porque a gente pensa assim, porque fulaninha tem babá, ela não passa por nenhuma dificuldade, né? Quando o buraco é muito mais embaixo, né? Assim, às vezes às vezes é aquela, eu lembro, assim, de uma pessoa importantíssima para mim, eu, como psicóloga, né, eu lembro das pessoas dizerem assim, esse negócio de técnica de enfermagem, vou trazer um assunto polêmico aqui, né? Esse negócio de técnica de enfermagem é uma coisa, assim, um absurdo e tal. Eu vivi um momento tão singular e eu realmente tive a técnica de enfermagem, né? Assim, principalmente nos primeiros meses à noite, acho que foi até, então ficou, acho que durante a semana, né? No final de semana, quando ela saía, eu começava a ter crise de ansiedade, porque ele acordava a cada 40 minutos. O pai ele estava ali também, né? Não sabia, se eu não sabia como acalmar, como é que ele ia saber, né? Ninguém acalmava, a amamentação muito difícil e Natan dormia junto com a gente. Então, assim, como é que é isso da gente poder também olhar, entender que cada realidade é diferente. E entender que nessas horas, Camila, aquela rede de apoio, ela vai trazer uma segurança para a mãe que acalma a mãe. E acalmar a mãe é acalmar o bebê. Isso, exatamente. Então, não é uma questão de que ela vai ter um cuidado com seu filho e você não vai fazer nada, não. Às vezes é apenas uma pessoa que está representando uma segurança e que te dá um conforto o suficiente para você poder ser a melhor mãe possível. Eu já tinha o restante do dia inteiro com o Natan, tentando descobrir ali como acalmar, como viver nas coisas do dia a dia. E foi muito importante para mim poder dizer assim, não, eu vou realmente me permitir e não vou me sentir culpada de ter esse apoio, essa rede de apoio. E eu lembro que era a pessoa que botava a minha cabeça no colo dela e dizia assim, minha bichinha vai passar, né, assim, me emociona só de lembrar, né, assim, e como essas pessoas, assim, como cada um vai encontrar, né, essa luz, né? A gente falou aqui da importância da gente poder compartilhar, da gente poder falar, da gente poder validar. E a gente não sabe o que se passa, né, assim, na vida de cada família, na vida de cada mãe. Às vezes a gente julga, a gente tá falando muito nisso, mas, assim, a gente provavelmente também em algum momento olhou e fez, olha o que aquela mãe tá fazendo, né? Até porque é isso que nos ensinam o tempo todo. Né? Você tem que ter uma visão crítica. Gente, uma visão crítica não é uma visão perversa. Né? Não é deixar de ter empatia pelo outro. Então, é muito importante, principalmente para as mães de bebês no primeiro ano de vida, gerar essa empatia, ajudar essas pessoas, né, a entender que elas vão sobreviver, inclusive, a esse primeiro ano. Então, a minha grande salvadora, eu acho, né? Você falou de uma pessoa importante para você e me veio muito a pediatra de Henrique. Pediatra de Henrique, eu digo que foi muito mais do que uma pediatra, uma grande amiga. Ela me acalmava. E para cada consulta com ela, ou cada mensagem que eu trocava com Larissa, aliás, um beijo, Larissa, era algo que a de Natan também, era algo assim que me fortalecia, né? Então,
Claro que a voz do especialista também tem muitas vezes um peso, mas não necessariamente vai ser o especialista, pode ser a sua própria mãe, Isso. pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser uma técnica de enfermagem. O importante é que essa mãe tem alguém que possa ser mais otimista, sabe? Dizer, vai dar certo, vem aqui, eu te dou um colo, um aconchego, e vai passar. Às vezes não é nem o que a pessoa chegar, porque as pessoas estão acostumadas a quando alguém não está se sentindo muito bem, o outro chegar e já dar uma solução para aquilo, né? Porque eu lembro de doutora Larissa muito nesse lugar de ouvir, de escutar, de acolher. Não é só você chegar, olha, faça isso que vai dar certo, você está passando por isso. Eu lembro dela, né, assim, simplesmente ouvindo, né? Tem um espaço na consulta para ouvir. Eu tive uma experiência muito negativa com o Natan, com o primeiro pediatra, né? Assim, do pediatra eu já tive o inverso do que você. Natan estava ganhando peso muito rápido. Do pediatra no primeiro e segundo mês, olhar assim, mãezinha, olha, ele está nota 10, o bebê está nota 10, mas a mamãe está amamentando demais. Aí eu disse, não estou escutando isso. Não tô escutando isso não, assim, um homem que não tem a menor noção do que eu tô vivendo aqui, dizendo que tá demais, né, assim, amamentar demais o meu filho no primeiro mês, sem saber a luta que eu tava vivendo ali, né, então como essas pessoas, como também a gente poder dar um limite nessas pessoas, como a gente tava falando do palpite, né, assim, da gente respirar, né, assim, não é sobre mim, é sobre eles, tchau. E aquilo que a gente falou no início, dessa força que a maternidade, pelo menos, me trouxe, de sustentar também o que você acredita, a mãe que você pode ser, né? Então, nessa hora que você diz, opa, um limite aqui, eu não estou acreditando no que ele está trazendo, é você poder sustentar, né, Camille? Porque muitas vezes, diante da nossa fragilidade, a gente vai só absorver aquilo como uma verdade, colocar mais uma culpa aqui e tchau, né? E vá tentar sobreviver a isso. Então, assim, Henrique, realmente, né, a maternidade me proporcionou muito o sustentar o meu lugar, as minhas verdades, a minha conexão. Mas, para além disso, acho que realmente o vínculo que a gente estabelece com essas criaturinhas divinas, né, esse amor, ele realmente transborda muita força. Transforma. É. Nesse, assim, a gente falando, né, 6 meses e chegando já mais lá pro final, eles estão um pouquinho mais independentes, né, não ficam mais tanto tempo no colo, já começam a engatinhar, se interessar mais pelo mundo, de descobrir e tal. Vai saindo um pouquinho, né, e a gente vai indo pro mundo. E que momento, né, da gente ir pro mundo, porque a gente tá nesse conflito constante de, assim, fico, eu vou, eu desejo muito ir. Eu lembro que, assim, uma coisa muito importante para mim que Nathan me trouxe foi assim, quem sou eu? Uma pergunta interessantíssima, né? Assim, quem é você? Né? Quem sou eu? E eu fiquei me perguntando assim, é como se ele me estimulasse, depois que eu virei mãe, a olhar para mim também, porque a gente é um espelho para eles, né? E eu cheguei em um determinado momento que eu disse assim, eu não quero que meu filho me veja aqui acabada, sofrendo, só chorando, só tentando dar. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Sim. Então, trabalhar, eu amo o meu trabalho, né? Eu amo a psicologia, eu amo estudar. Eu disse, eu preciso encontrar um momento do dia para ser eu. Quem sou eu faz parte disso, né? E eu preciso resgatar isso em mim para eu estar mais inteira como mãe. E isso também, a rede de apoio também é um pouco disso, né? Assim, você poder dividir um pouco disso com a rede de apoio para você estar com mais tempo de qualidade com o seu filho ali, né? Eu tenho um marco nesse sentido. Para mim, foi dos 9 para os 10 meses de Henrique. Ele ia fazer 10 meses e ele desmamou. Ele engajou ali na comida e tal, e ele realmente, como tudo que ele faz até hoje, decidiu de um domingo para segunda. E acordou no meio da madrugada e fez, não quero mais. E eu, filho, não quero mais. Nossa, foi um dos dias mais dolorosos do primeiro ano de maternidade. Foi muito difícil. Eu só lembro de estar com os peitos cheios de leite, doloridos, chorando, filho, vamos mamar. Ele, nada de querer. E ali eu disse, ok, agora ele não precisa tanto assim de mim. E eu vou para onde? E aí, Camille, foi onde eu me vi vivendo uma depressão pós-parto tardia. Justamente no momento que eu tinha que olhar para quem era Samantha para além daquele papel.
meu filho está dizendo, tudo bem, vá, e eu vou dizer, ok, vou para onde? E foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu me questionei muito como psicóloga, algo que eu não tinha feito antes. Se eu era uma boa profissional para voltar para o mercado de trabalho, se eu estava fazendo o suficiente, como eu iria sair dali. E eu fui buscar ajuda, né? Que bom que pelo menos a gente aprende, né, com tudo isso a buscar ajuda. Mas por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque por mais que eu seja psicóloga, que eu já fizesse terapia há mais de 15 anos, isso não me deixa imune a passar por isso, por uma dor, por um adoecimento nessas transições. Eu fui revirada pelo avesso no papel de ser mãe, que foi um papel que eu sempre desejei na vida. E naquela hora que meu filho estava dizendo que não queria mais mamar, e como eu já tinha dito aqui, o aleitamento foi uma coisa muito importante, foi foco por muito tempo, eu me vi perdida, completamente perdida. E eu precisei buscar ajuda. E foi muito importante ter tido ajuda, né? Fazer realmente um tratamento com médico, com terapia, para poder estar, inclusive, aqui falando para outras mães, né? Que é possível também a gente entrar nesse lugar, mas sair dele. Então, a maternidade, ela mexe com muitos lugares. E para mim, mexeu num lugar de identidade mesmo, como mulher, como profissional, né? A maternidade, ela chegou me atropelando em muitos, né, em muitos aspectos. Mas eu não tenho palavras para definir. A gente reescreve a nossa história. O como é importante passar por isso e poder, inclusive, dar, sabe, esse depoimento. Sim. Agora, no mês de maio, no mês das mães, eu dei uma palestra para uma empresa só com mães e falei sobre isso, né? E eu acho que isso muda também o medo da gente se expor, de sair desse lugar, né, narcisista, eu posso saber onde eu estou nessa área da saúde, eu não posso adoecer. Não, gente, eu posso. E quando eu falo isso, eu quero dizer que qualquer pessoa pode também passar por isso, que nós não estamos imunes a passar pelas dores, além das delícias desse lugar. Então, eu me senti mais forte, né? Forte o suficiente, inclusive, para saber que isso não me define, inclusive como profissional, né? Me deixa num lugar mais empoderado, mais dona de mim. E esse momento, né, assim, é importante a gente falar muito sobre isso, né? A gente precisa aprender a pedir ajuda. A gente precisa aprender, né, assim, a não ficar tão sozinha, esse lugar solitário que a gente começou, né, falando hoje, né? Que tantas vezes a gente fala assim, a gente precisa dizer, pronto, esse é o meu limite. Você não vai ser menos mãe, né? Assim, a gente enquanto psicóloga acaba sendo um pouco mais, um pouco não, acho que muito mais julgada nesse sentido, né? Assim, mas Sim. não importa se você é psicóloga, se você é médica, se você é contadora, se você é o que for, assim, a gente tem dificuldade de pedir ajuda. A gente acha que a gente precisa resolver aquilo ali sozinho, que aquilo ali é um problema nosso, que só a gente vive. A gente precisa realmente se cuidar, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na maternidade, por mais incrível que pareça, é a gente aprender a se cuidar. Para a gente poder cuidar do outro, a gente precisa aprender a se cuidar. A gente dá esses limites, a gente se permitir que essas nossas dores, assim, o adoecer, o deprimir, né, assim, ele é um sistema autorregulador do nosso corpo. Então, é o nosso corpo pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo para a gente deixar algo que está ali preso, engolindo a gente sair. Então, é importantíssimo que a gente possa procurar uma terapia, a gente possa procurar o psiquiatra, a gente possa procurar momentos que a gente possa se reencontrar, porque a gente se perde. Acho que essa crise da identidade, a maioria de nós passa, né? A gente se reestruturar, né? Pane no sistema, alguém, pronto, a música de Pitty, que eu adoro, né? Assim, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Isso. Né? Então, assim, a gente se reconfigurar, a gente se retransformar, e com isso vem essa força que você falou, vem criatividade. Eu me sinto hoje muito mais criativa, né? Assim, ontem à noite eu estava tendo uma crise aqui com a produção,
já hoje de manhã, já vamos passar por cima, não tem mais tempo para viver a crise. Então, assim, isso é a maternidade, né? Então, o que é que a gente desenvolve de potencial? Gente, a gente fala de tantas coisas difíceis, mas o que é que liberta a gente? O que é que essa maternidade traz que liberta a gente, né? Me arrepiei todinha aqui falando. E na verdade, assim, é entender que nós estamos num lugar de mais vulnerabilidade a desenvolver, inclusive, essas panes no sistema, né? Além da maternidade, eu estava no lugar também de profissional da saúde mental e nós somos um grupo de alto risco, né? É verdade. Esse bilhete é verdade. Em meio à pandemia, né? Engravidamos na pandemia, tivemos filho na crise da pandemia, se poderia ou não entrar acompanhante no hospital. Enfim, foram muitas crises. Então, hoje eu vejo como um processo que foi natural e necessário, né? Dali, eu pude depois, sim, alçar voos, voltar para o polidense, entrar em uma nova escola, estar aqui com você me arriscando, né? Falando num podcast. Então, faz parte. Eu acho que é uma virada de chave para a vida. Os nossos filhos vêm, eu digo, numa missão de nos evoluir também, né? Nós estamos auxiliando uns aos outros num processo de evolução espiritual. Então, não tinha como ser diferente. Ou a gente evolui, ou a gente evolui. Ou evolui. Quase um Pokémon. Pronto, eu acho que a analogia é tipo um Pokémon mesmo. Você já foi. Uma hora pra outra tem que ir, tem que ir, sai do ovo, nasce de novo. E aí é igual ao Pokémon mesmo, você começa a desenvolver outras habilidades, outros potenciais, uma força, um poder de raio que você nem imagina, né? Porque eu digo é isso, né? E aí às vezes falha... E os maridos que trabalhem para evoluir junto, eles que cuidem, né? Mas é isso, né? Assim, muito obrigada pela sua participação hoje, Samantha. Muito obrigada pela sua confiança, pela sua abertura, estar aqui dividindo a história. Obrigada pela parceria também, porque isso é muito importante, a gente encontrar essa força feminina, essas guerreiras que nós somos e a gente se dá as mãos, né? Agradeço, acho que assim, mais uma partilha poderosa de tantas que nós fizemos durante a gestação, o parto, o puerpério, até hoje, né, Camille? E que bom que podemos partilhar um pouco disso com outras pessoas também. Né? Agradeço demais essa voz que pudemos soltar aqui hoje. E hoje terminamos o Difícil Ser Mãe, né? E a gente vem com mais novidade por aí.